Nem toda fé te liberta. Algumas formas de religião te aprisionam. E hoje eu quero falar com você sobre algo sério. Quando a fé deveria trazer vida, se torna uma prisão invisível. Sou o pastor Joaquim Rodrigues e aqui nós compartilhamos a palavra de Deus de forma prática e descomplicada. Mas vamos lá para a nossa reflexão de hoje. A Bíblia diz lá em Gálatas capítulo 5, versículo 1 o seguinte: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Paulo está escrevendo a uma igreja que corria o risco de voltar a práticas religiosas pesadas, cheias de regras que roubavam a alegria da fé. Então Paulo estava mostrando que a fé em Cristo, ela nos liberta. Não que não exista regras a ser cumpridas, não que não exista princípios a ser obedecido, mas isso tem que ser vivenciado, tem que ser cumprido de uma forma leve, que não venha ter peso, que não venha ter culpa. Então, quando a gente vê isso, a gente vai perceber se a fé está nos trazendo libertação ou está sendo tóxica, está sendo uma prisão. Ele lembra que a obra de Cristo é suficiente. Em Gálatas ele faz questão de lembrar isso. Não precisamos carregar correntes que ele já quebrou. Jesus Cristo já quebrou todas as correntes que nos aprisionava. Aprenda isso. Em outras palavras, sua fé tem mais peso do que leveza, mais medo do que esperança? Talvez ela não seja a fé que Jesus Cristo ensinou. Então, é um momento de você parar para analisar se a fé que você está seguindo está trazendo peso para a sua vida ou está trazendo leveza. Porque se está trazendo leveza, Cristo ele ensinou isso. Mas se não, está trazendo esse peso, isso não é ensinamento de Jesus Cristo. Não é uma fé genuína em Cristo Jesus. Porque nós temos que servir Ele com alegria, com amor. Vamos só entender essa questão da fé tóxica. Primeiro, nós precisamos saber o que é uma fé tóxica, né? O que é uma fé tóxica na prática? Na prática é quando a religião coloca carga demais sobre você. É o que Jesus falou sobre os escribas e fariseus. Vocês colocam uma carga sobre o povo que nem mesmo vocês aguentam carregar. Em outra ocasião, Jesus disse assim: vocês estão na porta do reino. Nem entra, nem deixa os outros entrarem. Isso quer dizer, ele está falando de legalismo. Ele está falando de pessoas que estão mais preocupadas com as regras do que viver em Cristo, viver com Cristo, viver por Cristo. Nós temos que entender que uma fé tóxica é quando dizem que Deus só te ama se você cumprir essas regras, cumprir aquilo ou cumprir aquilo outro. Deus não te ama pelo que você faz, Ele te ama pelo que você é. A Bíblia vai dizer que Jesus nos amou ainda estando em pecado. Certo? A Bíblia vai dizer isso, que Deus nos amou ainda estando em pecado. E mesmo quando Ele nos corrige porque ama. A Bíblia também vai dizer que o próprio Deus falando, Ele diz o seguinte: eu corrijo, eu até açoito aqueles que eu tenho por filho, aqueles que eu amo. Então, nós temos que entender que eu não preciso mais fazer algo para ser amado. Eu já sou amado porque sou filho. Agora, eu preciso viver uma vida que agrade a Deus, certo? Para deixá-lo feliz, para Ele ter prazer na minha pessoa. Agora, não buscando esse amor, porque esse amor eu já tenho. É quando a espiritualidade vira controle e não relacionamento. As pessoas estão mais preocupadas em controlar umas às outras do que viver num relacionamento verdadeiro. Então, quando nós entendemos isso,
a gente vai começar a perceber como as pessoas que vivem uma fé tóxica, uma fé que aprisiona, como elas estão. Estão da seguinte maneira, vivendo uma vida de ansiedade, muitas vezes dentro das igrejas, muitas vezes dentro de um sistema religioso legalista, com medo de Deus, sempre se sentindo culpada por tudo, tudo que faz se sente culpado, porque está vivendo dentro de uma crença limitante, certo? Que trouxe mais adoecimento para a sua alma do que vida, do que cura. Tem gente que ora, lê a Bíblia e nunca sente paz. Como é que pode eu orar, ler a Bíblia e nunca sentir paz? Não. Eu tenho que sentir paz em Cristo. Se eu não estou tendo essa paz, eu preciso rever se a fé que eu estou vivenciando, se a crença que está em minha mente e minha alma foi falada, foi expressada, foi comunicada de forma verdadeira através da palavra, ou foi somente um sistema legalista, certo? E pior do que isso que eu já falei para vocês, tem pessoas que vivem se comparando, julgando as outras, sempre presas a uma fé doentia. Mas Jesus não veio para isso. Ele disse em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus estava dizendo que o fardo dele, a carga que ele tinha para colocar sobre os nossos lombos é suave, é leve. Então nós precisamos seguir essa paz em Cristo, né? Então, como cultivar uma fé sadia? Como eu devo cultivar uma fé sadia? Então, como ter uma fé saudável que liberta? Então vamos lá, note. Se tem um papel e caneta, então note aí. Primeiro passo. Lembre-se que você já é amado por Deus. Não precisa provar mais. Você é filho de Deus, você é amado por Deus. O que você faz para Deus, o que você faz em obediência aos seus princípios, à palavra, é para agradá-lo, é para deixá-lo feliz, mas ele já te ama, como um pai ama o seu filho. Segundo, viva uma fé que gere frutos de amor, paz e esperança. Jesus disse que os discípulos dele deveriam gerar frutos para arrependimentos. Então, que fruto eu estou gerando? É um fruto que transmite amor? É um fruto que transmite paz? É um fruto que transmite esperança? Se sim, eu estou no caminho certo. Se não, eu preciso rever essa questão da fé, da crença, se ela está sendo tóxica ou se ela está sendo libertadora. Terceiro, leia a palavra com o coração aberto, buscando conhecer a graça de Cristo. Infelizmente, tem gente que usa a palavra de Deus somente para justificar os seus erros ou aquilo que está fazendo, de errado, de certo, ou aquelas que leem a palavra somente para o julgamento, somente vendo a destruição, o caos. Não, leia com a mente aberta, entendendo que Deus escreveu este livro, inspirando os escritores, para que nós tenhamos vida e vida em abundância nele. Ele quer que nós venhamos nos relacionar com ele. Ele quer que a gente tenha uma vida de gratidão com ele. E é a palavra que ensina isso. A palavra vai ensinar sobre misericórdia, sobre amor, sobre paciência. Vai também falar sobre julgamento. Vai falar também sobre provação. Vai falar também sobre castigo. A palavra vai falar disso. Mas aí quando eu leio com a mente aberta, eu vou vendo que tudo faz parte de um processo de Deus para me levar à salvação. Né? A fé verdadeira nos aproxima de Deus e das pessoas. Que fé é essa que você está vivendo que está te afastando de Deus e das pessoas? Ela te cura, não adoece. Tem gente que está se afastando de Deus porque errou e está com medo de chegar diante de Deus porque Satanás já botou no seu ouvido essa fé que te adoece, dizendo você não é digno mais, Deus não vai te aceitar, Deus não te ama porque você errou. Não. A fé te aproxima de Deus das pessoas, ela cura, não adoece. Ela liberta e não aprisiona. E quando
você entende isso, até a forma como você ora, ama e vive é transformada. É isso que você tem que entender. Nesse vídeo eu quero mostrar isso para você. Que Deus te ama e Ele tem algo muito mais além para que você possa viver. Mas muitas vezes não está sendo vivida por causa dessa fé limitante, essa fé tóxica que você está vivenciando. Eu quero deixar essa reflexão para você pensar e repensar e remoer esta palavra. A sua fé tem sido uma corrente ou uma chave que liberta? Então, se essa mensagem falou com você e te trouxe luz para a tua caminhada, se inscreve aqui no nosso canal e compartilha esse vídeo com alguém que precise ser lembrado de que Jesus veio para libertar e não para aprisionar. Porque a fé verdadeira sempre aponta para Cristo. E Cristo é liberdade. Que Deus abençoe. Até a próxima.